Nós caímos numa constelação de São Tomás muito interessante, porque diz ele, o pão material, este pão que nós comemos com manteiga, ou às vezes sem manteiga, o pão corporal não dá a vida. É uma consideração muito medieval e muito tomista. Quando ele vai dar um exemplo, os exemplos dele são cheios de inocência e com um senso de observação único. O pão corporal não dá a vida. Ele somente sustenta a vida e por algum tempo. E é verdade. Se eu como um pedaço de pão de manhã, dependendo do tamanho, pode ser que eu dure até a noite, ou então dure até a hora do almoço. Mas ele não dá a vida, ele me mantém a vida que eu já possuo. Mas o pão espiritual, diz ele, de tal maneira vivifica que dá a vida. O pão espiritual dá a vida, pois a alma começa a viver ao aderir à palavra de Deus. Então, a partir do momento em que a pessoa recebe a palavra, ela começa a viver. E ele vai dizer ainda, o pão da sabedoria divina é de por si vivificativo, porque toda palavra da sabedoria deriva da palavra de Deus. E, portanto, nós vemos a importância da palavra. Ora, essa é a palavra. Que palavra que fala, de que trata São João no Evangelho de hoje? Esta é a palavra eterna. Esse é o verbo eterno. Por que verbo eterno? Pois Deus, o Pai, ao conhecer-se a si mesmo desde toda a eternidade, no conhecer-se a si, ele tem um conhecimento tão infinito, tão essencial, tão substancial, tão eterno e tão rico, que ele gera uma segunda pessoa. E essa segunda pessoa é o verbo dele, é a explicitação que ele faz a respeito de quem é ele. E o Filho, então, é a explicitação do Pai, é o verbo do Pai. É este verbo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que toma carne, que se encarna e traz para nós vantagens extraordinárias, porque derrama sobre nós todos os seus dons, todos os seus dons. Ele derrama sobre a natureza e não só sobre nós. Nós sabemos que a encarnação do Verbo, nós sabemos que a redenção operada por nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem um efeito não só sobre os homens, mas ela tem efeito inclusive retroativo sobre os anjos que perseveram no céu, como nos dizem certos doutores. Ela tem seu efeito sobre toda a ordem da natureza. São Paulo é quem nos diz que a natureza está gemendo pelo dia da sua glorificação. E por quê? Porque o pecado mancha o lugar onde ele é cometido. E o pecado cometido por Adão e Eva não chegou a atingir o paraíso, assim como o pecado cometido pelos anjos no céu não atingiram também, o pecado não atingiu o paraíso celeste. Mas os pecados que os homens foram cometendo ao longo dos séculos, dos milênios, deu à terra um deperecimento. E o próprio pecado de Adão e Eva, se bem que não tenha atingido o paraíso, diz São Tomás que ele abalou o sol, a lua, as estrelas, e a natureza ficou submetida à vaidade, como diz São Paulo, por causa do pecado do homem. Ora, Nosso Senhor, ao redimir o gênero humano, ele redime também esta mancha toda, só que para não dar ao homem um ambiente que não está à altura dele, porque ele ainda vive para pagar as faltas que foram cometidas, a natureza está à espera do dia da glória da natureza.
do dia em que que a natureza vai receber todos os efeitos da redenção. Então, ele, ao se encarnar e ao nos redimir, traz essas maravilhas todas. Entretanto, nada se compara com um outro aspecto da encarnação. É que nosso Senhor Jesus Cristo, homem, não tem personalidade humana. E esse desejo de Deus de se comunicar, de dar o que é seu a outros, de criar para poder fazer participar da glória e da felicidade dele outros, esse desejo atinge sua plenitude e insuperável em nosso Senhor Jesus Cristo, na encarnação do Verbo. Porque a diferença que vai entre todas as criaturas, quaisquer que sejam, e Deus, é infinita. É um abismo sem medida, não dá para medir. Mas em nosso Senhor Jesus Cristo, a natureza humana dele, pode-se dizer, é divina. Porque nós podemos adorar as mãos dele, podemos adorar os cabelos dele, podemos adorar o Sagrado Coração dele, podemos adorar os olhos dele, podemos adorá-lo. E é o único caso em toda a ordem da criação em que nós, olhando para o homem, dizemos Deus. Olhando para Deus, dizemos homem. É homem e Deus, Deus e homem. E aí está esgotada a capacidade de Deus de comunicar todos os seus dons e todos os seus benefícios às criaturas que Ele tanto ama. E isso tudo cabe nesta noite de hoje, neste Evangelho tão rico e tão conhecido nosso. E nós, ao terminarmos este ano nesta liturgia, devemos voltar nossa atenção, nosso coração, nossa contemplação a nosso Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade que se encarna, e encher nossa alma, nosso espírito de louvores, de gratidão pelo fato de Ele ter nos criado, pelo fato de Ele ter nos redimido e pelo fato de Ele nos ter chamado a uma alta vocação.